boa tarde a você, boa tarde aos gremistas que estão nos acompanhando também, tava brincando, viu? Pois é, boa tarde, André Machado, bom retorno para o senhor, não é Pois mesmo? tava com saudade, de volta, cheio de vontade de compartilhar boas notícias com o telespectador do RS Acontece. Mas eu te vi também olhando no Facebook, Ficava assistindo o nosso programa mesmo longe, mesmo Porque fora ele aqui do Rio Grande avisa, do né, Sul. quando a gente entra, fica lá sabendo que a gente está entrando. Eu vi que tu estava ali. Olha, hoje aqui no RS Acontece, nós vamos falar de inclusão. O que está ao alcance de cada um de nós para a gente fazer um mundo de fato para todos? Tão diferentes entre si, as pessoas que vivem com deficiência buscam cada vez mais espaço, mais respeito e, muito importante, autonomia. Porto Alegre abre hoje, aliás amanhã, a sua Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. É um bom gancho para a gente falar de um tema que é pauta permanente para todos nós aqui no Grupo Bandeirantes. E você vai ver também. Exclusivo! Câmara de Segurança registra um bandido entrando em um carro, furtando rádio e outros objetos. O caso foi no bairro Higienópolis, zona norte de Porto Alegre. E os moradores pedem por mais segurança. Coração Solidário. Termina hoje a campanha do agasalho na capital. A meta de 270 mil peças foi superada. Maior proteção. Tramita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto para ampliar os cuidados com os idosos e para evitar o desaparecimento de pessoas acima dos 60 anos. Saúde dos olhos. Existem hoje no Brasil 26 mil crianças cegas por doenças oculares evitáveis. O RS Acontece e quer saber por que esse número é tão alto e que doenças são essas. De volta. Ligou aí, seu Face? Estou aqui acompanhando no Facebook, vendo quem é que já está nos acompanhando. Paulo Ricardo, tem muita gente com a gente aqui. Já vou lá conectar o meu também. Vamos falar agora sobre, olha só, exclusivo. Moradores de uma área nobre aqui da zona norte da capital estão cansados de ver os bandidos atuando soltos pelas ruas do bairro Higienópolis. Essas ocorrências não têm hora para acontecer, mas foi durante a fria madrugada dessa segunda-feira que uma câmera de segurança registrou a ação do homem furtando objetos de dentro de um veículo. Eram 2 horas da manhã. A rua estava vazia, com exceção de um homem carregando um carrinho de mão. Ele passa devagar, analisa os veículos estacionados e escolhe um alvo. As imagens das câmeras de segurança flagram um momento que ele se aproxima do carro vermelho, espia pela janela, olha para os lados para ter certeza que não está sendo visto e realiza o furto. O assaltante entra no veículo, vasculha tudo, pega objetos e vai embora tranquilamente. De manhã cedo, o carro estava aberto, com a porta completamente aberta, né? Foi invadido pelo rapaz ali, que foi visto pelas câmeras aqui do prédio, né? E mais uma vez, infelizmente, né, isso acontece aqui na nossa rua, né? Esse homem que tem medo de se identificar é o dono do carro. Ele teve um tablet, um óculos e o rádio do veículo furtados, além do prejuízo com a porta, que foi entortada pelo criminoso. O furto aconteceu na Rua Portugal, no bairro Higienópolis. Ele diz que esse tipo de situação é comum por ali. Aqui a gente não tem segurança nenhuma, né? Não vê um policiamento nenhum na rua. Infelizmente não tem onde botar o carro tem que ficar aqui na frente na rua. E eu não tenho o que fazer, tenho trava no carro, mas isso aí não impede em nada, né? Que aconteça o furto, né? Por conta da insegurança, câmeras de monitoramento e lâmpadas foram instaladas há cerca de um mês. Mas nada disso foi capaz de intimidar a ação dos criminosos. Infelizmente, isso aí também não está sendo suficiente, né, para a nossa segurança aqui do bairro, né, aqui da rua. O delegado que investiga os crimes na região explica que o fácil acesso a vias com saída para outras cidades fazem da Zona Norte um alvo para ladrões de carros, mas destaca que nenhum roubo foi registrado recentemente na Rua Portugal. A Zona Norte ela é propícia a esse tipo de roubo porque ela é limítrofe com cidades da Grande Porto Alegre, onde sabidamente esses assaltantes são de lá. Está havendo uma mudança na investigação desses delitos de furto e roubo de carro. Passará a atribuição do DEIC, do Departamento Especializado, e não ficará mais a cargo dos distritos. Então, o DEIC está se organizando, a Delegacia de Furto e Roubo de Veículo, para poder atender melhor. O delegado também reforça que é fundamental que as pessoas sempre registrem um boletim de ocorrência. Muita gente se queixa, reclama e não vem na polícia. Então, aí fica difícil. Nós não temos bola de cristal para descobrir que lá na Rua X alguém foi perder o celular ou roubou o celular.
Olha, tomara essa mudança ajude a melhorar o processo aí. Não é uma exclusividade da Rua Portugal esse problema do roubo e do furto de veículos, né? E a Polícia Civil está mudando a maneira, diz aí o delegado Alexandre, de registrar esse processo, sobretudo fazer a sua investigação. Tomara dê resultado. A gente precisa viver numa cidade que seja mais segura, também que o cercamento eletrônico de Porto Alegre nos ajude. Bairro Nobre, só que não, né? Vamos para um rápido intervalo em instantes. Estamos de volta com mais RS Acontece. A gente te espera, não sai daí. Volta com RS Acontece, você nos acompanha também pelo Facebook, aqui matando saudade do nosso chimarrão aqui no programa. Eu vou te confessar uma coisa, André. Olha, eu tomei um sufoco para poder me servir esse chimarrão sozinho nos últimos dias. Tu não consegue... Eu não me coordenava, derramei na calça, porque entrevistando as pessoas, e chamando o link, e com o celular na mão, fiz horror. Mas eu vi os entrevistados tomando chimarrão aqui, faz parte do nosso programa. Né? Aliás, hoje o dia tá frio, né? Tá bem, vale muito a pena, né? E hoje então o encerramento da campanha do agasalho aqui em Porto Alegre. Nós vamos falar ao vivo com a Karine Flores, que está no Paço Municipal, onde ocorre a cerimônia com a apresentação dos resultados deste ano. Oi, Karine. Oi, Gabi, André, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É verdade, o evento começa logo mais aqui em frente à Prefeitura e a gente percebe, né, num dia como hoje, nós agasalhados, com bastante casaco, a gente já sente frio. Imagina quem não tem um casaco para vestir, quem não tem uma peça quentinha. E é por isso que é tão importante a campanha do agasalho. A gente tem um número que a gente vai divulgar agora, que é o balanço dessa campanha desse ano. Foram 341.951 peças que foram doadas durante essa campanha. Estou aqui com a secretária de Desenvolvimento Social, comandante Nádia. Uma notícia muito positiva, né? Dá para ver que o povo de Porto Alegre é realmente muito solidário. Boa tarde. Boa tarde. Com certeza nós estamos muito felizes. Uma campanha do agasalho que superou todas as metas, sejam no recolhimento das doações, seja na entrega. Nós já entregamos mais de 316 mil peças e mais de 208 entidades foram beneficiadas. Isso nos deixa muito feliz e eu agradecimento aqui, por certo, a todas as entidades que participaram e o povo porto-alegrense que mostrou realmente a sua solidariedade. E foi um longo trabalho, porque vocês fizeram diversos eventos, né? Isso que é muito bacana. Vocês falaram com diversas pessoas, personalidades, né? Justamente para que todo mundo se solidarizasse. A campanha foi diferente a iniciar, que ela começou dia 15 de abril, quando tinha muito calor ainda, porque a gente tinha exatamente essa ideia de, quando chegasse o frio, as pessoas já estivessem com seus agasalhos. E fora isso, os eventos motivaram as pessoas a cada vez levarem mais roupas. Tivemos eventos de fitness, tivemos eventos de desfile de moda, de shows, enfim, muito, muito, muito bom. E isso eu acho que estimulou, além da nossa torre de bolinhas, que deu um colorido diferenciado ao nosso inverno. Isso com certeza faz toda a diferença. A gente consegue espiar aqui ao fundo, que é uma torre enorme com várias bolinhas que foi simbolizando ali todo o crescimento dessa campanha. E as pessoas gostavam, né, de ver que estavam batendo as metas, né, tipo uma gamificação. E essa foi a ideia. Tenho que agradecer aqui a equipe da comunicação do secretário Orestes, que fez esse belíssimo trabalho, mostrando a Porto Alegre o quanto Porto Alegre é importante para as pessoas que mais estão vulneráveis. Muito obrigada, comandante Nádia. Tem aqui do meu ladinho, vou pedir para ela chegar mais perto, que é a primeira-dama de Porto Alegre. Tudo bem? A gente está ao vivo aqui no RS Acontece, falando sobre essa campanha que foi um sucesso, né? Boa tarde. Boa tarde, foi um sucesso. Hoje é um dia muito especial, a gente está celebrando o sucesso da campanha e principalmente a solidariedade do cidadão porto-alegrense que fez esse sonho virar realidade, né? Conseguimos menos de um mês antes de terminar uma corte no link lá, mas é muito bonita essa torre de bolinha. Sabe que todo mundo que passa lá e tu conversa com as pessoas, todo mundo tem vontade de pegar e... Tu, né, André Machado? Espalhar. Não sou só eu, não. Outras pessoas querem espalhar aquelas bolinhas. O problema é juntar depois esses milhares de bolinhas. Que bom que a campanha foi um sucesso. Daqui a pouco a gente retoma o contato com a Karine. 2 mulheres foram agredidas com barras de ferro na noite dessa segunda-feira em Caxias do Sul, na Serra. Quem nos traz informações é a repórter da Band News, Eduardo Oliveira. Muito boa tarde, André e Gabriela. E 2 mulheres foram vítimas de agressão em Caxias do Sul na noite dessa segunda-feira. O primeiro caso aconteceu próximo à Vila Cruzeiro, quando uma jovem, uma mulher de 23 anos, caminhava pela rua e foi surpreendida por 2 homens encapuzados. Eles então começaram a agredi-la com barras de ferro.
A agressão foi direcionada ao rosto, à cabeça e às mãos da mulher. Segundo o relato dela, a delegada responsável pelo caso, os homens teriam dito que ela sabia o porquê de estar apanhando. Ela desconfia que a agressão tenha partido a mando do ex-marido, ao qual ela tem uma medida protetiva. Ela foi socorrida e atendida na UPA da Zona Norte, lá em Caxias do Sul. O outro caso, também registrado na cidade, foi uma mulher, também lá em Caxias do Sul, uma briga de irmãos, basicamente. O que aconteceu? Ela foi buscar a filha na casa dos pais, quando estava voltando do trabalho, e em uma desavença com o irmão, ele proferiu empurrões, socos e também agressão com a barra de ferro. Ela registrou a ocorrência na delegacia da mulher da Polícia Civil lá em Caxias do Sul e a polícia então vai seguir investigando o caso. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Duda. 2 casas de madeira foram atingidas por um incêndio na Ilha do Pavão, aqui em Porto Alegre. Os bombeiros foram acionados para apagar as chamas e ninguém ficou ferido na ocorrência. Ainda não se sabe o que teria motivado o incêndio. Já em Erechim, no norte do estado, também houve um incêndio, mas nesse caso teve uma morte. O corpo de um homem foi encontrado parcialmente queimado dentro de casa, no bairro Progresso. Segundo os bombeiros, a vítima foi encontrada enrolada num cobertor no sofá e com lesões no rosto. A Polícia Civil investiga o caso. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Rosário do Sul, na fronteira oeste. O veículo saiu da pista e capotou no quilômetro 437 da BR-290 em São Gabriel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os feridos são um condutor e outros 3 passageiros que tiveram apenas lesões leves. E eles foram socorridos por uma outra ambulância da Prefeitura de Rosário do Sul, acionada pelo próprio motorista. Olha, está em tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto que propõe a instituição do programa SOS Idosos Desaparecidos aqui no município. Segundo os dados mais recentes da Polícia Civil, mais de 9.000 pessoas desapareceram em 2017 e cerca de 1.000 nunca foram encontradas. Para a gente entender melhor o que consta nesse projeto, está aqui conosco o autor da proposta, o vereador do PRB, Alvoni Medina. Vereador, obrigado por estar conosco aqui nessa tarde. Eu que agradeço o convite, para a gente poder falar realmente do nosso projeto, que é um projeto que vai orientar, que vai ter programações que vai ajudar a esclarecer exatamente esses desaparecimentos. Por que esse assunto lhe despertou a atenção, vereador? Devido ao crescimento dos idosos na cidade, o envelhecimento da nossa cidade, então a gente viu que precisava criar um programa, criar algo para poder orientar as famílias de como cuidar desses idosos para que não haja esse desaparecimento. O que o senhor vai propor, está propondo nesse texto, nesse projeto, vereador? Exatamente assim como, na prática, isso? Criar programas, né, para que oriente os familiares e também unificar os órgãos que cuidam dos idosos, Delegacia do Idoso, Delegacia da Polícia Militar Civil e juntamente também com as instituições como os hospitais, para que seja divulgado quando aconteça o desaparecimento desse idoso. Né? Porque se não for comunicado, não tem como buscar, né, vereador? A ideia é ter uma grande rede aí que possa auxiliar na localização dessas pessoas. Quanto mais rápido possível, que existe um mito na cidade, ou um mito que desaparecido só depois de 24 horas, que pode se falar que essa pessoa foi desaparecida, mas na verdade, no momento que se descobre que esse idoso se desapareceu, que ficou mais tempo que acostumado a ficar fora de casa, que já tem que entrar em contato com os órgãos que vão dar essa assistência, através de fotografia e telefone dos órgãos que podem informar, né, criar esses programas, palestras para poder orientar a família, para não deixar, né, esses idosos sozinhos, porque infelizmente existem as pessoas que têm problemas de Alzheimer que não lembram, de esquecimento. Perdem a memória, saem de casa e não conseguem depois retornar para casa. Eu acho que o principal foco deve ser esse grupo de pessoas. Exatamente. Inclusive, nós tivemos, na semana passada, aconteceu, tinha um senhor lá de Gravataí, que foi dar uma volta no bairro onde morava e se encontrou aqui no centro. Encontraram ele aqui no centro perdido. E acionaram o nosso gabinete, e aí a minha equipe lá de assessores que me ajudam, foi procurar saber de onde é que é esse idoso. Como é que o projeto auxiliaria na prática? Assim, uma vez passou pela Câmara, a Prefeitura implementa, porque obviamente é o Poder Executivo que tem que implementá-lo depois, né? Como é que ele na prática auxiliaria num caso como esse, por exemplo? Exatamente dentro dessa visão de unificar as Polícia Civil, Polícia Militar, Delegacia do Idoso, juntamente com as instituições de postos de saúde,
através de criar um programa de avisar esses lugares que através de fotografia ou até de identificação. Uma grande rede. Uma grande rede, exatamente. Para que seja mais rápido, que eles possam ter mais rápido o conhecimento de onde está esse familiar. O senhor também propõe não só no desaparecimento, mas como também na aplicação de golpes. Lembrando que hoje a gente entrevistou um delegado esses dias aqui falando sobre isso. Os idosos são os principais focos dos bandidos na hora de tirar a aposentadoria. Bom, na se hora de fazer aposenta, já recebe ligação, já tem gente atrás. Exatamente, de fazer um serviço bancário, de qualquer forma. Exatamente. Para orientar as famílias para que quando essa pessoa vá ao banco ou determinado lugar, não vá sozinho, porque nós sabemos que, infelizmente, existem os aproveitadores e a pessoa, principalmente a pessoa idosa, às vezes ela está num banco, ela fica com dúvida. E sempre tem aquela pessoa que se aproxima exatamente para tirar proveito dessa pessoa. Então, acredito que através desse programa, para que o nosso prefeito, juntamente com as demais entidades, possa esclarecer e ajudar também nessas famílias. O senhor tocou num ponto no início da entrevista, vereador, falando sobre a proposta que nós temos cada vez mais idosos e vamos ter ainda mais, né? A minha geração que está na faixa dos 50 anos vai ser a maior geração de idosos que nós vamos ter na história de Porto Alegre e estamos batendo na porta já, quase chegando nessa fase. O que está sendo discutido no âmbito da Câmara Municipal, além desse seu projeto de iniciativa, mas questões que dizem respeito à acessibilidade da cidade, acesso ao sistema de saúde, lazer para toda essa geração que está agora também chegando nessa fase da maturidade? Nós temos feito parte de vários grupos que a gente também, como eu sou presidente da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa, nós também nos colocamos junto a esses grupos e para ver o que eles precisam, o que nós podemos fazer para apoiá-los. Ouvi-los. Com vários, exatamente, que existem vários tipos de ações que pode se fazer com esse idoso para poder ajudá-los, para poder orientar. Entendeu? Então, nós estamos focados exatamente dentro desse âmbito de ajudar, de apoiar a terceira idade. Grupos que têm várias atividades com os idosos, palestras, nós inclusive fizemos há poucos meses atrás uma palestra de orientação para os idosos, para evitar esse tipo de golpe. Qual é o maior anseio deles nesses encontros que vocês promovem, vereador? Muitas das vezes é reclamação em relação aos atendimentos nos postos de saúde. A demora? A demora, às vezes nos próprios ônibus, desrespeito, às vezes, com eles nos ônibus, nas filas dos bancos. Não ocuparem os lugares deles, que exatamente, são não estacionar também os carros ali no lugar do idoso. Aceita chimarrão, vereador? Aceito. Passar aqui. Como é que está a tramitação do projeto na Câmara Municipal, vereador? Porque essa é uma fase legislativa necessária, né? Exatamente. Nós estamos quase já saindo do forno. Vamos entrar em discussão exatamente para mostrar o projeto, do que esse projeto vai trazer de benefício para as pessoas idosas, também de orientação para as famílias, porque a gente sabe que existe como você está falando, 9.136 pessoas desapareceram em 2017 e apenas 8.000 pessoas foram dadas como achadas, né? Então a gente vê que precisa de um telefone, como existe um 190, e precisaria de um telefone também para que pudesse o familiar, quando desaparecesse, o idoso ligasse para esse número, porque existe um número, mas existe um número convencional que não, a pessoa não sabe se aquilo ali é uma emergência ou não, às vezes nem atende, bom, de repente tem outras coisas a fazer. Então precisaria também de um número também para poder, quando ligasse para esse número, né, identificar que aquele número ali é exatamente um socorro imediato. Um socorro imediato para que se desse atenção, para que não deixasse de lado e, infelizmente, isso acontece, né? Imagino a angústia das famílias, né, que passam por essa situação, né? Inclusive essa família que eu falei para você que... De Gravataí? De Gravataí, esse idoso, nós tentamos achar a família dele, porque ele não sabia onde estava, não sabia dizer onde é que ele morava, não sabia falar quem era a família dele, não tinha nenhuma forma de é muito angustiante. E aí, imagina, saiu para dar uma voltinha, veio parar no centro de Porto Alegre. Aí, quando ligaram para a gente, imediatamente eu mandei uma equipe minha lá no meu gabinete, que trabalha comigo exatamente para me ajudar nessa função dos idosos, que foi em Alvorada, não era o familiar da Alvorada. Depois de Alvorada, foram para Gravataí, que realmente encontraram o familiar. Então, aí, quando o filho chegou lá, o filho ficou, como assim que o pai sumiu? O que está fazendo no centro de Porto Alegre? E isso angustia a pessoa. Então, na verdade, não se deve esperar muito tempo. Se a pessoa fica ali mais de meia hora, mais de uma hora fora de casa, já tem que entrar em contato com os meios de comunicações, falar com a delegacia do idoso, com a Polícia Civil e mostrar e dizer que a pessoa sumiu, para que haja essa orientação. Tá certo. Vereador, obrigado por estar conosco aqui
nessa tarde aqui no RS Acontece. Vamos acompanhar a tramitação do projeto aí na Câmara Municipal. Eu que agradeço o carinho de poder estar aqui e falar a relação desse projeto. E eu tenho certeza que realmente vai ajudar muito, né, a cidade de Porto Alegre. E como o senhor falou, Porto Alegre está envelhecendo e precisa de políticas públicas. Tem mais de 240 mil idosos. A cidade está envelhecendo e vai ficar com muito mais ainda, né? A minha geração, que era aquela base comprida da pirâmide lá nos anos 70, ela está subindo. Em 10 anos, nós idosos seremos a maioria. Já estamos chegando também. E a cidade vai ter que estar preparada. Precisa de políticas públicas para atender essa população. É um assunto, importantíssimo. Que, infelizmente, não tem sido assistida como deveria ser. Bom, vereador, obrigado por estar conosco aqui nessa tarde. Olha aqui, o André Silveira está dizendo para a gente, melhor jornal, a Ângela Boff, sucesso, Gabi Machado, e a Silvia está mandando uma mensagem, ela é mãe do Eduardo, que você entrevistou aqui, que está indo lá para o Japão. Menino fez sucesso. Eu acompanhei a entrevista com o Eduardo lá da Argentina. Beijo para a dona Silvia, então, a mãe do Eduardo nos assistindo. Que coisa boa. Bom, hoje tem quartas de final da Libertadores da América aqui em Porto Alegre. Grêmio e Palmeiras se enfrentam na Arena na busca de uma vaga na semifinal da competição. Você acompanha tudo na Rádio Bandeirantes. Jornada a partir das 9h15 da noite, mas a programação esportiva começa mais cedo, às 6 da tarde, com todos os detalhes desse jogaço. Narração do Sérgio Boas, comentários do Alex Bagé, 94,9, não esqueça, não perca. Ou então acompanhe como eu aqui pelo aplicativo Band Rádios. Vamos para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre um projeto que foi inaugurado hoje em Porto Alegre e que foi totalmente pensado para o melhor aprendizado dos alunos aqui do município. A gente já volta. Foi inaugurada hoje na Escola Mário Quintana, no bairro Restinga, uma sala de última geração para auxiliar na aprendizagem dos alunos da rede municipal. Em parceria com a startup Besouro, o Maker Space Edu 4.0 está instalado em um container reciclado e tem capacidade para atender 100 alunos ao mês no turno inverso da escola. Serão 4 unidades, além da inaugurada hoje. As outras são Dolores Alcaraz Caldas, também na Restinga, Presidente Vargas, no Passo das Pedras, Décio Martins Costa, no Sarandi. A ideia é conectar as atividades do local com os conteúdos pedagógicos da sala de aula. O projeto foi selecionado a partir de uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação para atrair práticas inovadoras. Entre outras técnicas, o uso de games estará presente no processo de aprendizado. A parceria é de pelo menos 3 anos. Que baita notícia, né? E são 4 agora, e depois a intenção é poder ampliar isso aí para quase todas as escolas da rede, e todas, 99, se forem possíveis. E o que é bacana é que reúne arquitetura, literatura, séries de questões para trabalhar com números, ou seja, são projetos realmente inovadores, atrás de uma startup. É bom de vez em quando a gente romper algumas barreiras, não vai atender todo mundo nesse momento, não, mas vai ajudar a mudar um pouco a realidade que a gente vive. E envolver essa gurizada através de games, né? Chama a atenção deles, né? E é no contraturno, né? Ou seja, mantém os alunos também envolvidos no processo escolar. Vamos adiante? Vamos falar de educação ainda? Porque, olha só, um aluno especial dentro de uma sala de aula precisa de um olhar diferente. A rede municipal de Porto Alegre conta com mais de 3 mil alunos com deficiência. Mais de 2 mil possuem deficiência intelectual. 650 estão no transtorno do espectro autista. Para a gente entender essa demanda, são mais de 300, para atender essa demanda, são mais de 300 professores que têm formação específica. Mas qual é o perfil desse profissional? É exatamente esse o nosso assunto de agora, pois nós estamos na Semana Municipal da Inclusão Escolar, recebendo aqui a Cláudia Lampras, que é coordenadora de Educação Especial da SMED. Obrigado por estar com a gente, Cláudia. Eu que agradeço o convite. É sempre uma oportunidade a gente contar um pouco do trabalho realizado por essa rede, que há mais de 3 décadas vem construindo essa expertise no trabalho com crianças com deficiência. E hoje, para atender esses números que vocês relataram, nós temos 4 escolas especiais para o atendimento específico dos alunos que têm o maior comprometimento, né? E nós temos salas de recurso em todas as nossas escolas de ensino fundamental. Porque aí tem a inclusão dentro de uma classe comum. Exatamente. Como é que se prepara esses profissionais, os professores,
os funcionários da escola para poderem atender quem tem algum tipo de necessidade especial. Exatamente, essa é a perspectiva que a gente trabalha ao longo desse período que eu contei para vocês. Não basta ter lá um profissional na escola para o atendimento especializado dessas crianças na sala de recursos. É preciso que a escola toda tenha um olhar inclusivo, um olhar acolhedor, né, que possa ter essa empatia no trabalho com a diferença. Para isso, né, essa rede construiu há muito tempo essa lógica de funcionamento interno, porque uma escola inclusiva é desde o momento que essa criança e essa família chegam na escola para ver se tem vaga, para fazer uma matrícula, para buscar uma informação. Desde esta perspectiva, desde a secretaria da escola até dentro da sala de aula, isso é fundamental, essa forma de trabalho. Nós temos na rede municipal, então, além disso que eu contei para vocês, das escolas especiais e das salas de recurso em todas as nossas escolas comuns de ensino fundamental, nós temos alguns serviços de apoio à inclusão que são essenciais para esse trabalho. Nós temos para as crianças bem pequenas, desde os bebês com nem 1 ano de idade, um trabalho que se chama de educação precoce. Então, qualquer família dessa cidade, né, que tiver um filho que tenha, não ainda um diagnóstico, mas que tenha já uma certa investigação, já um olhar, a gente tem essa ideia de prevenção também. Então, a gente tem essa equipe que são profissionais especializados em educação precoce para fazer essas estimulações que futuramente vão ter um desempenho muito melhor dessa criança, né, em qualquer âmbito, enfim, seja escola ou na família, que ela consiga construir, né, potencialidades. Esse é o nosso olhar. Toda criança, todo aluno pode aprender, ele tem condições de aprender. Mas para isso, claro, a gente tem, como tu disseste, ter os profissionais habilitados e capacitados para oferecer esse serviço. E ter esse perfil também, né? Exatamente. Não só oferecer o treinamento, mas a pessoa, o profissional tem que ter um perfil diferente. Exatamente. Então, todos esses professores, eles têm uma formação especializada, então, além da licenciatura como professores, são profissionais concursados, e eles têm a formação especializada em educação especial. O município oferece isso? Não, isso é uma formação de pós-graduação, sim. Sim, então todo ano a gente faz uma seleção, um edital interno para professores da rede municipal que tenham adquirido essa formação para atuar nesses serviços. Nós temos um outro serviço que para nós é fundamental e na semana agora da pessoa com deficiência a gente também procura dar visibilidade para isso, que é o programa Trabalho Educativo. Então são professoras, um grupo hoje de 13 professoras que fazem a inserção desses jovens com deficiência no mercado de trabalho. Seja ele o mercado formal, e aí para isso a gente tem parceria com o SENAC, com o SENAI, procurando inseri-los em cursos de aprendizagem, para que eles possam então ingressar em empresas cotistas, né? Mas para além disso também criar oportunidades para esses jovens de empreendedorismo. Né? Então, nós temos alunos com, por exemplo, nós temos um aluno muito querido que tem um transtorno do espectro autista bastante severo, ele estuda numa escola especial, mas que tem uma habilidade em produzir coisas com madeira incríveis. Então, é uma potencialidade que a escola, né, ao longo desse processo, identificou. Imagina se não fosse na escola, talvez não tivesse essa possibilidade. E hoje, então, a gente, nas feiras que a gente organiza do programa Trabalho Educativo, ele expõe as coisas que ele produz. Hoje pela manhã, inclusive, na Rádio Bandeirantes, no 90 Minutos, que é o programa que eu apresento, estava justamente discutindo as questões do transtorno do espectro autista. E uma das coisas que foi colocada é assim, a educação inclusiva é importante? É. É importante garantir a presença em sala de aula? É. Só que a gente precisa ter profissional preparado do outro lado. Não adianta só colocar a criança ou o adolescente dentro da escola sem o profissional preparado do outro lado. As 99 escolas da rede municipal, em cada uma delas tem pelo menos um profissional habilitado para... Como funciona? Como eu disse para vocês, para as crianças da educação infantil, nós temos esse atendimento de educação precoce e psicopedagogia inicial, ela acontece em polos, não é dentro da própria escola infantil. Então, essa família tem o atendimento nessa escola polo. E esses polos estão nas regiões da cidade. Isso, um em cada região da cidade. E essa profissional que faz esse atendimento, ela vai à escola infantil para orientar esses profissionais, essa professora, a monitora, a estagiária, para dar esse suporte, né, na inclusão dessa criança. E nós temos também profissionais de apoio, aí sim, nas 99 escolas. E aí é na escola, numa classe regular. Que são, então, monitores ou estagiários de licenciatura,
para fazer esse suporte em sala de aula, para que essa criança, então, construa a autonomia necessária para circular pela escola, para se organizar com seus materiais, até ajudar ela na questão do foco na hora que a professora está explicando ou na hora de executar uma tarefa. Então, esses profissionais também fazem essa mediação. Todas as questões de deslocamento, higienização, alimentação, que muitos desses alunos também demandam, por serem cadeirantes, enfim. Né? E esse nosso trabalho todo também... se faz, além de, como tu dissesse, assim, nós hoje somos uma rede no Brasil que mais inclui. Então, hoje, em torno de 7% dos nossos alunos são alunos com deficiência. Esses são um dos índices mais altos do Brasil. Porque, justamente, o que a gente percebe? Quanto mais tu faz um trabalho inclusivo, mais tu acaba, exatamente, mais aparecem alunos né, e famílias em busca desse atendimento qualificado. Então, isso é extremamente comum nas nossas escolas. Tem muita gente dizendo que a rede pública é mais acolhedora. É mais acessível e mais acolhedora do que a rede privada. Exatamente. Isso é um relato que a gente ouve diariamente das famílias. Então, nós temos muitas crianças que acabam saindo de uma escola privada ou saindo de uma outra escola pública de outra rede, outro município. Nós temos até alunos de outros municípios que acabam vindo a Porto Alegre para ter esse atendimento na sua escola. Vocês estão começando agora um seminário? Sim. E é justamente para conversar sobre tudo isso que você está nos contando aqui, para aprimorar essas técnicas, para discutir. Exatamente. Então, nós temos a Semana da Pessoa com Deficiência, a Semana Municipal, que procura dar protagonismo a essas instituições, ONGs e, enfim, escolas, no nosso caso, que fazem esse trabalho inclusivo. Então, essa semana inicia amanhã, na quarta-feira, se estende até a próxima semana, e nós temos várias ações dentro da Semana Municipal nas nossas escolas, com ateliês pedagógicos, oficinas, para dar visibilidade para esse trabalho. E criar um mundo melhor, né? É o que a gente espera, uma sociedade melhor, uma sociedade mais acolhedora, mais inclusiva. E essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, porque eles ficam muito bem quando estão conosco. Mas depois, enfim, que se conclui o ensino fundamental, que vão ingressar no mundo adulto, não tem essa mesma acolhida, né? Então, essa ainda é um desafio que temos, é construir uma sociedade assim. Transformar pelos outros alunos também, né? Exatamente. Essa situação, comportamento. Cláudia, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de vir conversar com vocês. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, Cláudia. Tá certo. Vamos para mais um rápido intervalo, rapidinho. Na volta, nosso assunto é saúde dos olhos. Existem no Brasil 26 mil crianças cegas por doenças oculares que poderiam ser evitadas. A gente já volta. Estamos de volta. Missão internacional. O governador Eduardo Leite está desembarcando nesse momento em Montevidéu, no Uruguai, para uma série de agendas que tem por objetivo ampliar a integração com o país vizinho. Entre os compromissos estão falar de logística e hidrovia. Por isso, há visitas previstas ainda hoje para no porto da capital. A comitiva composta por secretários e deputados ainda participa de uma reunião no Ministério dos Transportes, em que a pauta será a hidrovia do Mercosul e ao aeroporto de Rivera. Para amanhã, um dos destaques será uma visita ao CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. A missão encerra na quarta-feira à tarde, quando o governador retorna à capital gaúcha. Cheio de reuniões por lá. Aliás, quando o governador estiver viajando, sabe o que vai ser votado na Assembleia Legislativa? Nada. Não houve quórum na reunião de líderes na manhã de hoje. E assim, as sessões vão ocorrer nessa semana sem ordem do dia. A previsão era de que o projeto da deputada Ana Ortiz, do Cidadania, que termina com as aposentadorias especiais para parlamentares, fosse votado, aí acabou não tendo quórum na reunião. Que coincidência, né? Não participaram da reunião os líderes do PT, do MDB, do PTB, do PDT, do PP, do PSDB, do PL, do PRB, do Podemos e do Solidariedade. Coincidência, né? Baita coincidência, né? Sei de nada, André Machado. Vamos lá. Começou hoje a Expo Agas, a maior feira do setor supermercadista do estado. O repórter Jonathan Bittencourt esteve no evento e nos mostra agora os detalhes. Fala, André, Gabi, bom retorno para ti, André. Tava sentindo a tua falta já. Foi dada a largada a mais uma Expo Agas. Expo Agas 2019, uma grande expectativa do setor, comercialização nesses 3 dias de evento de aproximadamente 520 milhões de reais. Vão ser vários expositores, mais de 400 marcando presença aqui no centro de eventos da Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre. E quem for participar da Expo Agas neste ano, precisa antes, é claro, passar pelo credenciamento. Existe um posto aqui ao lado, bem pertinho do estacionamento,
que as pessoas podem pegar o seu crachazinho, assim como eu peguei meu para poder fazer a cobertura, é claro, por parte da Bandeirantes. Quem não fez inscrição tem oportunidade ainda de chegar aqui no posto Novas Inscrições. A cerimônia de abertura da Expo Águias 2019 aconteceu às 9 horas da manhã e contou com várias autoridades, também uma cobertura da imprensa. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, destacou que também esse evento, durante esses 3 dias, vai até quinta-feira, acaba também se tornando uma oportunidade para reivindicações do setor. Uma delas é a liberação da comercialização de medicamentos também nos supermercados. Segundo o presidente da Águias, quando isso acontecer de fato, a expectativa é de que os preços dos remédios, aqueles que não necessitam de prescrição médica, possam ter uma redução no seu preço de aproximadamente 30%. Eu passo a palavra para vocês aí no estúdio. Obrigado, Jonathan, que está lá acompanhando a Expo Águias, que é um dos grandes eventos, aliás, um setor que sabe enfrentar a crise é o setor do supermercado. É legal de ir lá, né? Na Expo Águias acho ou ótimo. no supermercado? As duas coisas. Eu sou fã de supermercado. Adoro, vou toda semana lá. Meu cartãozinho do supermercado fica batendo. Vamos falar sobre saúde dos olhos. Vejam só esse alerta. Existem hoje no Brasil 26 mil crianças cegas por doenças oculares evitáveis. Por que esse número é tão alto e que doenças evitáveis são essas? Respostas que nós vamos conhecer agora, conversando com o oftalmologista, também presidente da Sociedade de Oftalmologia aqui do Estado, doutora Perla Castro, que está com a gente. Muito obrigado por estar com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Pois é. Por que esse número é tão alto, doutora? Então... E que doenças evitáveis são essas? Já vou refazer a pergunta que estava na cabeça, porque a gente fica questionando... Se a doença é evitável, alguém perdeu a visão e não precisa, normalmente não perderia a visão. Certo. Na verdade, a cegueira não necessariamente é a cegueira total, aquela que a pessoa só está enxergando preto, né? Existem outros níveis de cegueira que a gente considera cegueira legal ou visão subnormal, em que é uma baixa de visão importante e que esse dado se refere também a esse tipo de perda visual. Não a cegueira total. É isso, tanto é que é reversível. Né? E acontece por uma série de fatores. Uma causa muito comum de perda de visão reversível na criança e no adulto também no Brasil é a simples falta de uma prescrição de óculos, que são os erros de refração. Né? E erros de refração não corrigidos em criança pode levar à ambliopia. Ambliopia é uma outra causa de perda de visão em criança, só que a ambliopia não tratada, aí sim, leva a uma perda de visão irreversível. Quando a criança, bebê, já... Então, qual é a idade que já deve começar esse cuidado, doutora? Ao nascer tem que ser feito o teste do olhinho, que isso aí já está bem estabelecido, mas toda criança depois deve ser examinada. Isso é maternidade ainda. Na maternidade. Até os 6 meses deve fazer o primeiro exame oftalmológico e depois são consultas anuais. Por quê? Porque essa criança ela pode estar apresentando, por exemplo, uma catarata congênita, né? Ou um outro tipo de malformação intraocular de nascença, né? Ou até mesmo um grau de alto em um dos olhos ou nos 2 olhos que impossibilite o desenvolvimento pleno da visão. Como ela não consegue identificar, contar exatamente, quando é muito pequenininha, né? Exato. Só ainda um especialista. A criança não nasce enxergando, a criança nasce enxergando vultos. E o sistema visual ele amadurece até em torno de 7 anos de idade. Então, se nesse período a criança não está conseguindo ter visão, conseguir desempenhar plenamente o seu desenvolvimento da visão, se existe alguma coisa impedindo isso, como um grau alto de óculos, ou uma catarata congênita, por exemplo, ou um estrabismo, alguma coisa que esteja impedindo o desenvolvimento da visão até os 7 anos, vai se tornar amblíope. Amblíope, então, é a falta do desenvolvimento visual do sistema cerebral. E é muito importante, portanto, que as crianças façam consultas com o oftalmologista, precisa ser um médico oftalmologista capacitado, que tenha capacitação, todos os oftalmologistas têm, de reconhecer essas doenças a tempo e tratar. O tratamento é complexo, é difícil, tem que estar junto com a família, o médico oftalmologista, a família com o médico em consultas bem frequentes, realizando tratamento com oclusão do outro olho. Quer tapar o olhinho, né? Exato. Então, é um tratamento importante para evitar a perda visual dessas crianças. E a especialização em oftalmologia ela é uma formação à parte, né? Depois do seu ciclo universitário, tem residência também? Sim, a oftalmologia
exige 3 anos de residência médica e depois os oftalmologistas fazem ainda especializações. Por exemplo, o oftalmopediatra, que trata as crianças, fez especialização em oftalmopediatria. Outros fazem retina, outros fazem córnea, então são muitos anos de formação para um médico oftalmologista sair pronto. Vamos pedir doutora Tela, um segundinho. Um segundinho, a gente vai falar também de saúde. Começa amanhã aqui em Porto Alegre um evento que vai discutir a assistência e as linhas de cuidados com o HIV, com entrada gratuita. Né? O HIV, todos sabem, o vírus da AIDS. O Rio Grande do Sul é um dos piores estados brasileiros no que diz respeito à doença, ocupando o 2º lugar no ranking nacional, com 31,8 casos a cada 100 mil habitantes. A Karine Flores está no local do evento, traz para a gente informações daí. Karine, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde de novo, André. Exatamente, o evento começa amanhã no Hotel Plaza, aqui em Porto Alegre. Então, amanhã, nesse mesmo horário, já vai ter movimentação por aqui de pessoas querendo se informar, sabendo mais, discutindo por esse tema que é tão importante. Aqui comigo está o Carlos Duarte, que ele é o vice-presidente do GAPA, ele também é conselheiro da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS aqui no Brasil, que organiza esse evento. Qual a importância de se debater cada vez mais sobre isso? Quais são os assuntos que vão ser tratados no evento que inicia amanhã? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. A importância é trazer de novo a discussão sobre a epidemia de AIDS no Brasil. As pessoas, o público em geral, acha que a epidemia de AIDS é uma coisa que é do passado já. E nós vivemos hoje um recrudescimento da epidemia. O Brasil tem novos casos muito altos em epidemia de AIDS. O Rio Grande do Sul e Porto Alegre, infelizmente, são campeões nessa área, né? Então, trazer esse evento para o Rio Grande do Sul é discutir aqui com a população do Rio Grande do Sul exatamente que epidemia nós temos, que tipo de assistência está sendo feita e como é que as pessoas de fato estão vivendo com HIV/AIDS no Brasil. Que tipo de atividades vão acontecer aqui nesses 3 dias de evento? Qualquer um pode participar? Qualquer um pode participar, é só chegar aqui, não tem inscrição prévia, é chegar aqui na hora do evento, faz a inscrição só para a gente ter o número de pessoas que participaram. O evento dura 3 dias, amanhã tem um filme à tarde falando um pouco sobre o movimento social e a epidemia de AIDS no mundo. Depois nós temos uma mesa de abertura a partir das 5 horas com o tema central, uma palestra magna, e depois nos outros dias, na quinta e na sexta, são mesas para se discutir as questões ligadas à epidemia de AIDS, assistência e linha de cuidados. E é muito importante falar até o evento, um dos motivos, né, que traz o evento até aqui a Porto Alegre e Rio Grande do Sul, como o senhor já comentou, é esses números altíssimos, né, que a gente encontra aqui. O que acontece aqui no Rio Grande do Sul? Falta mais essa conscientização? Falta mais esse debate? Eu acho que falta mais informação. Por exemplo, assim, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, principalmente a região metropolitana, tem uma epidemia de AIDS completamente diferente do resto do Brasil. A epidemia no Brasil é uma epidemia concentrada em populações específicas, né, que tem na população em geral é 0,4 de incidência. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é 2%, 2 de incidência, o que dá 5 vezes mais do que no Brasil. Ou seja, nós vivemos aqui uma epidemia generalizada aqui no estado, apesar de também ter concentração em determinadas populações. E é um direito da população saber que a epidemia ela existe aqui no estado, em Porto Alegre, da região metropolitana, para que ela possa também se preparar para essa epidemia, saber como se prevenir, saber que nível de assistência tem. E se a gente pensar que Porto Alegre, nós temos um índice de mortalidade de pessoas com AIDS 5 vezes maior do que o resto do Brasil, nós temos um problema sério de assistência aqui. Então, assistência, acesso ao serviço de saúde, e isso é muito sério aqui. Então, as pessoas estão morrendo aqui 5 vezes mais do que no resto do Brasil. A gente tem que saber o porquê disso, e é isso que a gente está discutindo. O que está acontecendo? A gente teve agora essa semana aqui em Porto Alegre um outro evento de gestão, em que Porto Alegre apresentou números que 50% das pessoas que vivem, que sabem do diagnóstico com AIDS, de fato estão acessando aos serviços de saúde. Isso é um número muito sério, isso é um dado muito sério. Por que o serviço de saúde está excluindo as pessoas? Por que as pessoas não estão se tratando? O que está acontecendo? Isso é muito sério, a gente tem que saber por que isso está acontecendo. Tem um número que é alarmante também, que fala das pessoas que não sabem, né? Que esse é um outro ponto muito, muito importante, que as pessoas têm que buscar saber, fazer o teste e
aí poder iniciar o tratamento. É que para as pessoas buscarem o teste, elas têm que saber que elas estão teoricamente vulneráveis à epidemia. Se ninguém mais fala sobre AIDS, se a epidemia está invisível, as pessoas pensam assim, bem, eu não tenho mais risco, não existe mais isso. Então eu não tenho por que me prevenir, não tenho nem por que procurar um teste para saber se eu tenho ou não HIV. E quando as pessoas sabem que tem HIV, elas se tratam mais rápido. E daí evita adoecer e evita a morte prematura. Uma das coisas aqui de Porto Alegre é que as pessoas ficam sabendo que tem HIV muito tarde, quando a doença já está instalada, quando a AIDS já está instalada de uma maneira, às vezes, que não dá mais para reverter o quadro imunológico da pessoa. A pessoa já tem tantas falências que vem a falecer. Então, quanto mais cedo a gente souber disso, melhor é o tratamento e mais efetivo ele é. Não é fácil viver com AIDS, é bem difícil viver com AIDS, mas é possível se ter uma vida relativamente normal a partir de um tratamento na rede pública, enfim, que é disponibilizado no Brasil. Agora, por que aqui em Porto Alegre não está acessando? A gente tem que discutir isso de uma maneira mais séria com nossos gestores, né? Bom, para a gente reforçar aí o serviço do evento, que começa amanhã, a partir de que horário, dura até quando? O evento começa amanhã com um filme, como eu falei, às 5 horas começam os debates, depois, eu não sei exatamente toda a programação agora, mas amanhã, de manhã, às 9 horas, começam as mesas que vão falar sobre assistência e linhas de cuidado, à tarde também, nesse mesmo período aí, das 2 às 5, 6 horas, conforme o debate ocorrer, e sábado e sexta-feira de manhã até o meio-dia. Então é só chegar aqui, entre uma mesa e outra, vão ter poesias, pessoas que vão estar lendo poesias aqui conosco, então para também ter um momento lúdico, que é sempre bom a gente falar sobre poesia nesse momento, porque senão fica tudo muito pesado, né? Tratar com AIDS é um tema pesado, a gente está tratando com vidas e mortes, né? Então é complicado, então a gente tenta deixar um pouquinho mais leve, né? Acho que a população pode chegar, vai ser interessante, vai ser muito legal e vai ter espaço para todo mundo que tiver interesse. Muito obrigada, Carlos. Fica aí, o convite a todo mundo, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Karine. O Carlos colocou aí várias perguntas que a gente espera sejam respondidas nesse processo. O que cabe a gente fazer? O Carlos ressaltou a questão do teste, é importantíssimo que todo mundo faça, por amor à sua parceira, por amor ao seu parceiro, 1, 2, quantos você tiver, né? Mas que é importante você fazer o teste para saber se tem a doença. É possível hoje conviver com ela, só que isso não quer dizer que você não precise se proteger na hora das relações sexuais, né? Que é muito importante. Sobretudo tem uma juventude aí que acha que não viu como minha geração pessoas morrendo, meus ídolos todos morreram, né? Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, foi todo mundo vítima da AIDS. Então é importante esse alerta, é importante esse debate para a gente aqui em Porto Alegre. E a gente vai seguir então agora a entrevista com a doutora oftalmologista, que é também a presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, doutora Terla Castro. A senhora falava para a gente até então sobre os perigos então dessas doenças que podem levar a cegueiras, mais especificamente no caso das crianças. Agora também a senhora me disse, antes da gente começar a entrevista, que existem doenças que não têm sintomas. Exatamente. Bom, o que é importante saber é que 60% das doenças oftalmológicas são preveníveis desde que diagnosticadas precocemente. E algumas doenças, como por exemplo o glaucoma, é uma doença totalmente assintomática. A pessoa não sente nada, doutora, não sente absolutamente nada, certo? Porque a pressão intraocular está elevada, mas isso não causa nenhum sintomas e a pessoa vai perdendo o campo visual da periferia para o centro e não nota. Então, 7% da população acima de 70 anos de idade tem glaucoma, é um índice alto, né? E pode vir a perder visão se não fizer exames frequentes. E também o glaucoma aparece em pessoas também acima de 40 anos de idade. O frequente é que tempo? É de uma vez por ano? Todos os seres humanos devem consultar uma vez por ano o oftalmologista. É importante certificar que se trata de um oftalmologista, se trata de um médico com CRM, registrado no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e especialista em oftalmologia. Isso é fácil de verificar através do site do CRM. A senhora está falando isso porque isso é um alerta? Isso é um alerta. Existem pessoas... Tem gente que está atuando como oftalmologista, que não é? Infelizmente, o exercício legal da medicina tem acontecido em muitas especialidades médicas, inclusive na área da oftalmologia. Sério, doutora? Sábado, dia 24 agora de agosto, teremos um evento no CREMERS a respeito disso. Estarão lá reunidas várias especialidades médicas
como ginecobstetrícia, cirurgia vascular, ortopedia, serão 6 ou 7 especialidades e eu estarei lá representando a oftalmologia, justamente para discutir essa questão, junto com gestores públicos, pessoas, políticos estarão lá, como o deputado federal Irã Gonçalves, da Frente Parlamentar da Medicina, o Ministério, o Secretaria de Saúde Municipal e Estadual e também o Ministério Público estará lá presente para debater essa questão tão grave. Mas aonde tem registros disso aqui em Porto Alegre? Isso acontece por todo o estado e por todo o Brasil. Denúncias? Diretamente? Direto. Às vezes as pessoas vão à ótica e acham que estão indo ao oftalmologista. Exatamente. Existe lá aquilo, teste de visão. Bom, medir a acuidade visual, que é sentar e, eu enxergo aquilo lá, isso aí qualquer um pode fazer. Agora, exame oftalmológico, exame dos olhos, por lei, pela legislação federal, apenas o médico oftalmologista é o profissional capacitado. Que são essas imagens que a gente vê aí na Exatamente. tela. Esse exame, por exemplo, está sendo feito por médicos... Por uma médica. Oftalmologista. Exatamente. Então... Mas até a aparelhagem é bem diferente desses tipos de exames que a gente está comentando aqui, né, doutora? Mas as pessoas pensam que estão consultando com oftalmologista. Que só isso já basta. Isso é muito grave porque deixam de fazer diagnóstico de doenças preveníveis que levam à cegueira. A rede pública tem oftalmologistas em número suficiente para atender as demandas? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Rio Grande do Sul, sim, tem um número suficiente de oftalmologistas para cobrir essa demanda. Falta a gestão pública, né, oferecer esse serviço às pessoas. Doutora Tela, muito obrigado por estar com a gente e sucesso no evento no próximo sábado. Eu que agradeço, muito obrigada por você. Muito obrigado por estar conosco, que acabou, Gabriela Lerino. Pois é. Vou entrar em férias. Passou rápido, né, André Machado? Pois é. Essa edição de hoje... Quase perdeu a voz. Perdi a voz aqui, eu já estava pensando em novas férias. A edição de hoje do RS Acontece fica por aqui. Você tem outras notícias às 10:50 da noite no Band Cidade. Nós vamos encerrar o programa de hoje com imagens de Tenente Portela. O município da região Noroeste completou 64 anos nesta semana. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.